Os pecuaristas precisam começar a preparar a área de pastagem que será destinada a fornecer alimentos para o gado no período da seca. Esse é o tema do quadro Tecnologia e Produção que você vai conferir agora com a Kylie Rodrigues. Pela frente, ainda podemos esperar de 60 a 75 dias de chuvas, o que contribui com 3 medidas de manejo para acumular um volume maior de forragem no período da seca. As medidas são avaliar a disponibilidade de excedente de forragem e ver como ela vai ser conservada para a seca. A segunda é a adubação das pastagens, que serão utilizadas no outono e inverno, melhorando a produtividade. Por fim, para o produtor que faz integração lavoura-pecuária, plantar pastagem de outono e inverno na sequência da soja. Esta área aqui já foi vedada para a produção de feno em pé. O produtor que ainda não fez a vedação, mas tem sobra de pasto do verão, ainda tem tempo de guardar forragem para a seca. Quem faz o feno em pé, por exemplo, acumula forragem em 1 hectare para alimentar durante 150 dias 1 a 1,2 cabeças, porque ele terá ali, como feno em pé, mais ou menos 4 a 7 toneladas de forragem. Quem colhe feno em farda ou colhe silagem de capim, dos capins excedentes dessa época do verão, vai guardar por corte 2 a 4 toneladas de matéria seca por hectare, guardando para a época da seca. Os materiais mais favoráveis para a modalidade de conservação são os capins Mombaça, Zuri e Quênia. Para as fazendas com um conjunto de implementos para fenação, a atenção se volta para o tamane e as braquiárias como candidatos à produção de feno. O difusor de tecnologia da Embrapa ainda explica que o produtor que plantar pasto de outono na sequência da soja, seja sozinho ou consorciado com milho safrinha, terá um pasto para alimentar o gado durante 120 dias, aproximadamente 3 a 4 cabeças por hectare. O pasto vai render um ganho de peso de 700 a 900 gramas por cabeça por dia, com suplemento. As melhores opções para esta técnica são o paiaguás, o piatã e o charaés. Como que funciona a parte da adubação? O produtor faz antes, faz durante? Como que funciona? No caso do feno em pé, o produtor deve rebaixar a pastagem pelo menos 5 centímetros abaixo do que é o normal do manejo daquele tipo de capim e aplicar 100 kg de ureia por hectare logo depois desse rebaixamento. Então ele vai acumular com essas 100 kg de ureia uma forragem de boa qualidade. No caso da pastagem que vai ser simplesmente adubado agora nesses últimos dias de chuva, você precisa aplicar, além dos 100 kg de ureia, mais ou menos aí uns 100 a 150 kg de 0,20-20, para dar um estímulo no capim e ele acumular forragem, mesmo sob pastejo, nesse final de outono e avançando para a seca. Quem fizer feno e extrair o volumoso da área ou silagem que vai exportar todos os nutrientes, também precisa seguir algumas orientações de adubação. Também deve repor, depois do corte da forragem, pelo menos 100 kg de ureia e mais 100 a 200 kg de 0,20-20. Kylie Rodrigues para o SBA. 6h23 no horário de Brasília, vamos saber como fica o tempo no centro-sul do país. Olha, as chuvas devem seguir escassas na região sul ao longo dos próximos dias e a área mais seca do Rio Grande do Sul, que fica concentrada entre o oeste até o sul gaúcho, ainda pode aumentar um pouco mais. Nos próximos dias, então, uma massa de ar mais seco passa a atuar na região sul e avança cada vez mais, garantindo tempo firme nos 3 estados da região sul, Mato Grosso do Sul e também no interior do estado de São Paulo. Essa massa de ar mais seco mantém o tempo firme, se chover, apenas na faixa litorânea, entre o norte gaúcho
até o estado do Paraná por conta da circulação dos ventos no oceano, que acaba trazendo mais umidade do oceano para a costa da região. Já no decorrer dos próximos períodos, a chuva até começa a voltar novamente, só que são pancadas ainda de fraca intensidade. Então, no decorrer da segunda semana, a chuva volta a se espalhar pelo centro-sul, a região central ainda recebe chuvas mais persistentes e com maiores volumes, enquanto que na região sul as pancadas ainda persistem, só que de maneira mais fraca e também com baixos acumulados. No decorrer da terceira semana, pouca coisa vai mudar. Apenas a chuva ganha um pouco mais de intensidade entre o centro-oeste e o sudeste. Já na região sul, as instabilidades ainda seguem de maneira fraca, com curta duração e também com baixos acumulados. Então, as instabilidades não retornam ainda de maneira mais expressiva para a região sul, especialmente para as áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Com isso, os pastos que já vêm enfrentando algum problema em relação ao desenvolvimento, devido à umidade do solo um pouco mais baixa, ainda devem persistir com baixo potencial produtivo durante as próximas semanas. Acreditando na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo, não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos, Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. E a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, ó, o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Eles já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Olá, meus amigos
Pecuária, eu sou Antônio Schacker de Integra e ao longo desses anos controlando fazenda a gente aprendeu que pecuária é multifatorial, pecuária é plurianual e que para que a gente possa ter lucro dentro de uma fazenda a gente precisa dominar esses fatores. E o único jeito da gente se desenvolver é a gente estudar, a gente aprender, a gente ter novas leituras sobre a nossa atividade. E é por isso que eu estou aqui hoje, para convidar vocês para o 13º Encontro de Confinamento, que vai acontecer em Ribeirão, de 14 a 16 de março agora, organizado pelo todo o time do meu amigo Coan, que vai fazer com que a gente possa debater profundamente todos os aspectos que levam ao lucro da atividade pecuária. Eu estarei lá e conto com você. Um grande abraço. E aqui no canal do Boi você confere a cobertura do Encontro Confinamento da Coan Consultoria nos dias 14, 15 e 16 de março. Você é nosso convidado. Depois do intervalo comercial, as informações de mercado direto da Bolsa em São Paulo. Até já. 6 horas e 32 minutos, o repórter Daniel de Paula vai mostrar, através de uma parceria do Canal do Boi com a Cargill, no seu segmento de nutrição animal, o trabalho dos técnicos para a alimentação dos rebanhos na Fazenda Dourada, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Você viaja mais uma vez com o SBA para conhecer um pouquinho mais sobre a influência da tecnologia na produtividade em pecuária. Viemos até a Fazenda Dourada, aqui em Aquidauana, para provar para você a importância de investir corretamente para ter ganhos em pecuária. Região do Taboco, afluente do rio Aquidauana, na transição da Serra de Maracaju para o Pantanal, onde a fauna vasta e exuberante. E a flora onde predominam aroeira, jatobá e angico é onde a equipe da fazenda desenvolve um rebanho Nelore e de cruzamento industrial que prioriza o que a pecuária mais pede: produtividade, aproveitamento de uma área que, aliás, é bem manejada pela equipe. O rebanho desenvolvido por Nelson Fialho na Dourada é superior a 1.500 matrizes Nelore, entre as primíparas que se avolumam com cada vez mais precocidade, graças ao desafio vencido com o auxílio de uma nutrição que visa devolver a qualquer pecuarista o investimento feito em resultado. Uma dessas ferramentas utilizadas aqui é a inclusão do rebanho há 2 anos na companhia de melhoramento. O segundo é a nutrição, item fundamental para potencializar componentes como sanidade e genética, formadores do tripé que define uma pecuária bem feita. E é o Renato Macedo, coordenador técnico e comercial da Nutron, a divisão de nutrição animal da Cargill, parceira do SBA, quem se encarrega de fazer esse approach, essa prestação, esse relacionamento com o mercado de pecuária que precisa de tecnologia. E é legal ver que toda essa ciência que vocês têm em cada um desses produtos, Renato, precisa ter uma aplicação muito correta para que tenha o resultado que você quer que o seu cliente tenha, né? Sem dúvida. O grande diferencial das empresas de sucesso são as empresas que não vendem esse produto. Elas têm o produto, mas elas prestam um bom serviço, elas estão próximas dos seus parceiros, orientam da melhor forma de usar, nas melhores categorias, nas melhores épocas, as formas mais econômicas e eficientes. Mais do que um consultor, o responsável da Cargill se torna praticamente um membro da equipe da fazenda, quando ajuda a definir as manchetes econômicas que serão buscadas na criação. No caso da Dourada, a precocidade sexual. E a nossa busca vai ser incessantemente, entre todos os índices zootécnicos que são realmente relevantes economicamente, um deles, que nós vamos buscar muito, vai ser a precocidade sexual. E reforçando, precocidade sexual sem nutrição adequada não existe. A relação custo-benefício aqui é bastante satisfatória, como se observa nessas novilhas prontas para iniciar a vida reprodutiva. Ou nessas fêmeas jovens extremamente bem paridas, com crias que também se beneficiam dessa tecnologia numa recria eficiente, seguindo recomendações de uso de produtos destinados a diferentes épocas do ano e categorias, como a dos touros também jovens e muito bem avaliados, adquiridos de importantes fontes
variantes genéticas para repassar às fêmeas que escaparam, por exemplo, dos 89% de índice de prenhez na IATF, como na primeira safra, ano passado. Eu não estou falando em suplementar com ração em grandes volumes o rebanho pleno. Eu estou falando pontualmente, cada categoria trabalhar com a sua indicação adequada. E no caso desse desafio de animais que estão em crescimento, que tem uma resposta de conversão alimentar muito alta, que tem um custo muito mais baixo por pesarem menos, esses animais representam no bojo um resultado financeiro do projeto muito importante. Nessa fazenda, onde nós trabalhamos com a parte de reprodução, ou seja, de proliferação, de produção de bezerros, nós temos um foco muito grande, evidentemente, das nossas vacas, trabalhando com o que a Cargill tem de mais moderno em desenho de suplementação nutricional para essa categoria de vacas, que é o nosso ProBeef Pasto Bom Reprodução, um produto moderno, um produto aditivado, um produto com minerais orgânicos, ou seja, um produto que dá uma garantia de bons resultados de fertilidade e de boa formação de um bom feto, de um bom bezerro que vai ser gerado nessa estação de reprodução. Nesse período que antecede a estação de reprodução, a gente trabalha com produto com proteico energético 0,3%, que é o quê? Um produto para se consumir 3 gramas por quilo de peso vivo, que é o ProBeef Primer, para que a gente consiga a melhor condição corporal possível para essas novilhas e que elas tenham o melhor resultado possível na estação seguinte, nessa estação, na primeira estação delas, que é agora que elas vão ser expostas à IATF. Renato, essa é a missão da Cargill, né? Até porque nós estamos falando de uma marca que está aqui estampada no seu bolso. Essa chancela é importante, né? Como que uma empresa duraria por 150 anos, né? Sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. Daniel de Paula para o SBA. Vamos mudar da carne para o leite. O mercado spot do leite nos primeiros 15 dias de fevereiro. A Juliana Pila, da Scott Consultoria, vai trazer as informações. Olá a todos. No fechamento do mercado spot dessa primeira quinzena de fevereiro, nós tivemos valorizações em todas as regiões pesquisadas pela Scott Consultoria. Lembrando, que o leite comercializado no mercado spot é aquele leite comercializado entre as empresas e entre as indústrias. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, o preço médio ficou em R$ 1,05 por litro. Isso corresponde a uma valorização de 6,6% em relação à quinzena anterior. Nós também tivemos valorizações em Minas Gerais e Goiás, próximas a essa igual a São Paulo. Apesar da negociação estar em ritmo lento no mercado spot, a menor oferta no mercado interno tem dado sustentação nesse mercado. E para a próxima quinzena, a expectativa continua de alta. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Vinte para 7 no horário de Brasília. Agora a nossa agenda de leilões. No dia 11 de março, será um domingo. Você vai acompanhar aqui conosco um leilão de liquidação de plantel da Fazenda São João do Rosário. Oferta de touros, é um leilão bastante misto. Touros, matrizes, tem gado de corte também. Veja com o Daniel de Paula.
seleção de um Nelore para resultados em Rosário Oeste, no Mato Grosso, que a família de Odmilson Monteiro trouxe de uma base referendada por 20 anos em pistas de julgamentos no estado e que foi melhorando ao longo dos anos com o acompanhamento do PMGZ. Até hoje, ter a condição de oferecer ao mercado toda a gama de produtos Nelore PO no leilão liquidação de plantel da Fazenda São João do Rosário, que o Canal do Boi mostra dia 11 de março, domingo, a partir de 2 da tarde. Uma oferta de animais prontos para produzir, touros aptos a cobrir a campo, novilhas e vacas prenhes ou paridas, muitas delas paridas e já prenhes. Além da bezerrada com muitos produtos de FIV que já se desenvolvem a campo na fazenda que agora entrega o seu patrimônio genético numa venda completa. Leilão liquidação de plantel Fazenda São João do Rosário, 11 de março, domingo, 2 da tarde. Organização da MB Leilões e transmissão do Canal do Boi. Muito bem, senhoras e senhores, continuamos com a nossa agenda de leilões, agora para falar do resultado do Boi em Pauta, atração de ontem à noite, se acompanhou aqui conosco. Vamos só lembrar que o Boi em Pauta é dedicado a uma entrevista, você acompanha uma entrevista de mercado e logo após essa entrevista, a oferta de gado de corte filmado principalmente no norte do Mato Grosso. É o resultado de uma parceria do Canal do Boi com a Ricardo Nicolau Leilões e essa parceria permitiu que nós instalássemos este ano uma unidade, um escritório, um estúdio equipado para transmissões ao vivo, como foi o caso do leilão de ontem à noite. Olha, tem um time lá, estou com o Arnaldo Campos, eu vi o Ricardo Nicolau por lá, que é o titular da leiloeira. Eu acho que ele está aí com você, Arnaldo. Muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos de casa. Pois é, Zaidan, o Ricardo está aqui comigo sim. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse Boi em Pauta da 14ª edição. O Boi em Pauta que vem se consolidando com muita força, né? Iniciou o ano passado, esse ano na 3ª edição já de 2018 vem num crescimento muito bacana, aí o mercado bastante firme agora em 2018 e eu trouxe o Ricardo Nicolau para essa conversa para a gente falar um pouquinho do que aconteceu ontem, mostrar a firmeza do mercado, o comportamento que o mercado teve ontem durante a 14ª edição do nosso Boi em Pauta. Muito boa noite, Ricardo Nicolau. Bem-vindo. Boa noite, Arnaldo Campos. Boa noite, Zaidan. Uma satisfação estar falando com você. Bom demais. E o que o Arnaldo disse do resultado de ontem, da satisfação do leilão de ontem, do Boi em Pauta, foi algo surpreendente, Zaidan. O que a gente viu é que o mercado está muito firme em busca da reposição por machos. Né? Surpreendeu muito, né, Arnaldo? A gente tinha 1.505 animais, a maioria era macho e a busca por macho foi algo que nos surpreendeu, né? E o Boi em Pauta, né, Ricardo, ele vem se consolidando com muita força, né? Nós iniciamos aí 2018 com o primeiro Boi em Pauta, com 800 animais, aí chegamos no segundo com 1.004 animais e ontem nós tivemos uma oferta de 1.505 animais, sendo 650 machos e 855 fêmeas. Então, assim, vem numa crescente aí, né? O mercado que a gente está vendo é que o Boi em Pauta está sendo muito aceito, né, pelos produtores. Essa pegada, Zaidan, diferente, a gente levar um pouco a mais para o produtor, além de negócio, né, que é o leilão tradicional, que a gente já faz há alguns anos, além disso, levar algo a mais. E aí a gente busca pessoas aí do mundo agro, que pode influenciar, que pode ajudar na decisão, numa tomada de decisão dentro da propriedade, que pode impactar diretamente na lucratividade, na rentabilidade do negócio. E aí a gente disponibiliza essa meia hora que antecede as vendas. E isso está sendo muito bacana, está sendo muito aceito pelos produtores, as pessoas gostam, assistem, nos elogiam. E isso é que nos motiva a continuar fazendo o Boi em Pauta e cada vez ele crescendo mais.
Então, Zaidão, um projeto muito bacana, nós estamos muito satisfeitos e ontem o resultado foi muito bom. Pois é, vamos mostrar então, Felipe, o J01, que foi um dos destaques no nosso Boi em Pauta de ontem, lá do nosso comandante Guido Guzzi. Eu quero mostrar isso, se tiver no jeito, a gente vai mostrar, para o Ricardo falar um pouquinho mais do mercado, principalmente do mercado de macho que ele disse agora, e essa notícia positiva que nós tivemos essa semana, uma das notícias boas da febre aftosa, né, que a gente vai ter o país com status livre de febre aftosa, agora a partir de maio, livre com vacinação, é claro, hoje só Santa Catarina é livre sem vacinação, mas é uma notícia que realmente, nossa, né? Muito boa, né? Uma notícia de muitos e muitos anos aí o Brasil vem lutando, né? E aí a gente tem que fazer reverência ao Clairo Maggi, né? Que fez todo esse trabalho, buscou e deu certo. E um dos destaques, Aidan, do leilão foi esse lote aí. O Guido Guzzi é um grande amigo nosso, um criador da região, e esses animais, 80% dela, foram 2 lotes, esse é um dos lotes, 80% dela é filhos de inseminação, né? Então foi um lote assim que deu bastante destaque. A gente queria mais uma vez agradecer o Guido Guzzi, a Ellen Guzzi, pelo belíssimo trabalho que eles realizam lá, e foi um dos lotes que chamou muita atenção do mercado, né, Arnaldo? É isso aí. Bom, Ricardo, eu queria te agradecer mais uma vez, você está sempre aí junto com a gente e tal, fazendo essas participações, então muito obrigado, e vamos convidar os nossos amigos para o próximo Boi em Pauta, que eu acho que é dia 7 de março. É isso aí, tá marcado já, Zaidan, dia 7 de março, os amigos nos acompanharem pelo canal do Boi também, às quartas-feiras, à noite, a cada 15 em 15 dias a gente vai estar realizando aí o Boi em Pauta e levando para o produtor oportunidade de negócio e também informação, né, Arnaldo? Muito obrigado pelo espaço, Zaidan, é com o Arnaldo. Aos amigos, o seguinte, pode ligar aqui no 6635320077, já vai agendar a filmagem dos seus animais para o próximo Boi em Pauta, ou então entra lá no nosso site www.ricardonicolau.leilões e já vai sabendo das próximas edições dos nossos trabalhos, tá bom? Obrigado, Zaidan, boa noite. Boa noite, mais uma pergunta, você podia repetir o telefone, porque o áudio não ficou muito bom. E as filmagens são em quaisquer regiões do Mato Grosso? Qual é o mapa aí dessas filmagens, hein, Arnaldo? Posso sim, Zaidan. O nosso telefone para contato é o 66-3532-0077, né? 66-3532-0077. E nós fazemos filmagens, é claro, em todo o Mato Grosso, mas a gente tem um trabalho mais forte na região médio-norte do Mato Grosso, aqui no Vale do Arinos, na região noroeste do Mato Grosso e na região mais ao norte do Mato Grosso, é onde nós atuamos com mais força. Mas é claro, podemos atender todo o estado de Mato Grosso, estamos à disposição, viu, Zaidan? Ok. Um abraço, muito obrigado, Arnaldo, Ricardo, Nicolau, parabéns pelo leilão de ontem, pela entrevista e até o dia 7. Mas eles voltam porque com esse estúdio de transmissões ao vivo, frequentemente eles estão aqui conosco no Pecuária BR. Vou chamar a Sara Kirchhoff, que está na Bolsa em São Paulo, com as informações de mercado desta quinta-feira. Sara, quais são as últimas? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. A última informação é que depois de 3 altas seguidas, nesta quinta-feira o dólar comercial tem queda frente ao real, acompanhando também o movimento da moeda norte-americana no exterior, que registra queda frente a uma cesta de moedas, especialmente de países emergentes, e cedendo à pressão de investidores que embolsaram lucros recentes. Com isso, a queda para o dólar nesta quinta-feira, frente ao real, é de 0,42%, quase 0,5% de queda para a moeda norte-americana, que hoje é cotada aos R$ 3,24 mais 90. Dólar em queda, portanto, depois de 3 sessões de altas seguidas. Enquanto isso, a colheita do milho atinge 37% e fica abaixo da média no Rio Grande do Sul, e isso faz com que os preços continuem subindo no mercado doméstico. O preço da saca de 60 quilos no estado de São Paulo, que ontem aparecia por R$ 35,20 no indicador CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, hoje tem alta de 2,5% e passa para R$ 36,11 a saca. No acumulado do mês de fevereiro, o produto tem valorização acima dos 10% no indicador CPE para o mercado físico brasileiro. No mercado futuro, a situação do milho é diferente. Milho tem queda hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, não acompanhando o milho na Bolsa de
Chicago, que tem alta nesta quinta-feira. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que recuam 0,33% na sessão eletrônica desta quinta-feira. Com isso, o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por R$ 36,39, hoje cai para R$ 36,27 no ajuste atual, subindo 3 centavos nos últimos negócios. O contrato com entrega em março foi o mais negociado para o mercado do milho, hoje aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em maio têm um recuo ainda maior, de 0,73%, passando dos R$ 35,41 a saca para R$ 35,15 no ajuste atual, subindo aí 12 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm queda acima de 0,5%, 0,52%, e com isso o valor da saca, que no ajuste anterior vinha em R$ 34,40, hoje cai para R$ 34,22 no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro têm queda de 0,30%, passando 10 centavos abaixo do que a gente via ontem, de R$ 33,39 para R$ 33,29 a saca no ajuste atual, que cai ainda mais nos últimos negócios. Milho, portanto, subindo no mercado físico, aí mais de 10% no acumulado do mês de fevereiro, mas em queda no mercado futuro nesta quinta-feira aqui na B3 em São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado, porque você fica agora com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los a participar da 13ª edição da Dinapec, que será realizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nas dependências da Embrapa Gado de Corte. Este evento é destinado a técnicos, produtores e estudantes que têm interesse no desenvolvimento de novas tecnologias para a agropecuária brasileira. Especificamente no roteiro de manejo de pastagens, iremos trabalhar nos aspectos importantes da manutenção da produtividade forrageira, desde a parte de estabelecimento de pastagens, reposição de nutrientes e a importância de se fazer um bom manejo nessas pastagens. Temos estudos que demonstram incrementos em 10 arrobas por hectare quando se manejar um pasto corretamente. Então, venha para a Dinapec conhecer as novas tecnologias que estão sendo geradas para o setor agropecuário. Obrigado. Depois do intervalo comercial, vamos falar da cheia que pode vir para o Pantanal de Mato Grosso do Sul. As cheias são tradicionais, são periódicas, um ano tem, o outro pode não ter, mas a deste ano, em função do grande volume de águas que desce do Mato Grosso, das bacias hidrográficas do estado de cima, nós poderemos ter em Mato Grosso do Sul, no Pantanal, uma cheia bastante elevada, já com pico marcado para o mês de abril. Após os comerciais, nós vamos falar desse assunto. Até já! São 4 minutos para 7 no horário de Brasília. Ontem nós mostramos aqui no Pecuária BR imagens das enchentes de rios de Mato Grosso do Sul, principalmente em Aquidauana. As chuvas dos últimos dias trouxeram bastantes transtornos para o campo e também para as cidades. Só em Aquidauana, onde rodovias ficaram interditadas, pontes também, o nível de chuva em poucas horas chegou a ser praticamente o nível esperado para todo o mês de fevereiro. E a chuva chegou depressa, a enchente também, e deixou muita gente desabrigada, muita gente perdeu móveis, eletrodomésticos, mantimentos, porque a cheia foi bastante intensa. Hoje nós vamos falar
ainda sobre esse assunto das cheias em Mato Grosso do Sul, mas principalmente de um problema que já deixa o pecuarista do Pantanal muito alarmado. É que as cheias do Pantanal já são até tema de livros, de histórias, né? São uma coisa bastante cultural aqui para o povo pantaneiro. Tem ano que ela vem mais intensa, tem ano que ela vem amena. A de 2018 deve ser bastante intensa como essa que nós vamos ver agora. Essa aí é de 2011, nós sobrevoamos a região de Corumbá, no Pantanal, em 2011, portanto 7 anos atrás. E você vai ver nas próximas imagens como o gado chega a ficar ilhado. E já há um alerta do Sindicato Rural de Corumbá, onde estão mais de 1 milhão de cabeças de bovinos hoje, para retirarem os animais das partes mais baixas para as partes mais elevadas. E o alerta do Sindicato Rural não é a semana que vem, não é daqui a 10 dias, não. É imediatamente retirar o gado das partes mais baixas, levando-os para serem alimentados nas partes mais altas. A cheia vem de repente. Se isso não acontecer, o risco de mortes por afogamento dos animais é muito grande. Milhares de cabeças podem morrer em função dessa cheia que é violenta. Bom, estou aqui com o João Pedro, que é nosso companheiro de sempre, e hoje uma convidada especial para falar desse assunto. É uma especialista em meteorologia e principalmente em meteorologia para Mato Grosso do Sul e o Pantanal, que é a Franciane Rodrigues. Hoje ela responde pelo Serviço de Meteorologia da Agraer, que é a agência que presta extensão rural aos produtores de Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Pecuária BR. Também. Estou muito feliz de poder estar aqui. Que bom. O alerta do Sindicato Rural de Corumbá faz sentido? Tire imediatamente o gado daqui, porque a cheia não chegou, ela deve chegar para valer em abril, até mais cedo do que o pico normal, que é maio. Exato, faz todo sentido, até porque as chuvas ainda continuam na região, em especial toda a parte noroeste, norte e nordeste do estado. Inclusive, pelo menos até os primeiros 15 dias de março. Então, é possível que venha mais chuvas por aí, então ficamos alerta. Quando você soma uma enchente agora com águas aqui do estado e vindo um volume de água que vem do Mato Grosso, quando se encontrarem daqui 40, 60, 50 dias, podemos esperar que seja uma cheia realmente de catastrófica. Sim, até porque os volumes de chuva que estão acontecendo agora em Mato Grosso estão bastante elevados. A gente tem uma situação de zona de convergência do Atlântico Sul atuando neste momento. Então, é um corredor de umidade que provoca chuvas intensas nessas regiões e Mato Grosso acaba recebendo um maior volume de chuva. Então, todo esse volume vai chegar a Mato Grosso do Sul, então ficamos alerta. E por que o alerta? E, claro, porque o prejuízo econômico é muito grande, vidas, né, dos animais. E é um centro de cria, né, João? O Pantanal é o grande berçário. É o grande polo. E esse gado deve estar, em maior parte, já cheio, vaca cheia, vai parir daqui uns 40, 50, vai ser parir daqui mais alguns meses. E esse animal vai ter dificuldade, né, para se manejar ele. Agora, uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre procuro falar com as pessoas que entendem o assunto. Há uma polêmica no mundo se estamos vivendo uma fase de mudança climática e se essa fase de mudança climática é por uma ação humana. Você que é especialista na área, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Sim, eu acredito que sim. Meu trabalho de mestrado também mostrou essa modificação na atmosfera como um todo, por conta de emissões de gases traços na atmosfera. Então, a atmosfera ela tem uma concentração de gases quase que fixo. Então, se a gente coloca um pouco mais, a gente acaba tendo um desequilíbrio natural na atmosfera. É como eu costumo dizer, como se fosse uma panela de arroz.
Se a gente coloca um pouco de sal, um pouquinho a mais, a gente salga todo essa panela. A atmosfera acaba funcionando dessa mesma forma. Quer dizer, a gota d'água seria? Isso. Então, quando a gente acaba emitindo ou poluindo a atmosfera, a gente tem um desequilíbrio natural, do ciclo natural dos gases e do ciclo da água e outros fatores, então acaba contribuindo. Então, Vou pedir para a nossa equipe, Maurício, Paulo, colocar as imagens em que o gado fica... Olha, em 2011 foi uma coisa muito complicada. Mais para frente a gente vai ver essas imagens do gado ilhado em pequenas ilhas formadas, que ficaram, na verdade, após a grande cheia de 2011. Localiza para a gente essas imagens enquanto a gente vai conversando aqui. Uma outra dúvida que eu gostaria de saber é o seguinte, como é que nós vamos administrar essa situação daqui para frente? Hoje se fala muito na importância de ver mini estações meteorológicas distribuídas ao longo de todo o território, não só do nosso estado, vamos falar em termos de Brasil ou em termos da América, que o somatório dessas informações gerariam resultados ou gerariam condições de fazer um melhor prognóstico. Confere isso? Confere. Hoje, o Estado tem 28 estações de monitoramento, então a Agraer e o Estado tem toda a gama de informações que até se qualquer outra pessoa pode solicitar essas informações. Além disso, também o Estado está instalando mais novas 17 estações que vem com sensor de solo e essa gama de informações acaba a gente tendo todo o controle quase 100% do território sul-mato-grossense e isso facilitará muito a gente fazer modelos de previsão regional aqui no estado. Além disso, informar a população de problemas com chuva, vento e qualquer outro tipo de catástrofe, então isso é muito importante. Então, processo de informação. Você se lembra em 2011 quantas cabeças morreram com a cheia e qual a possibilidade de termos... que tipo... esse exemplo aí foi de 2011. Olha, o gado ficou onde podia ficar, ocupando as ilhotas que iam ficando, né, à mostra. E quem não conseguiu subir nessas pequenas ilhas, né, que eram morrinhos um pouco mais elevados do Pantanal, infelizmente acabou morrendo. Qual o risco de mortes? Já se tem uma previsão, uma estimativa? E se você tiver o número de 2011, nessas imagens que nós estamos vendo, eu gostaria que você falasse. Eu não tenho esse número de 2011, entretanto, esse risco procede agora em 2018, então por isso que segue esse alerta para que as pessoas acabam retirando os seus gados dessas áreas para que essa situação não volte a acontecer. Até porque, como a gente falou, o risco de chuva é bem alto e esse alagamento é bem forte. Ô João, deve ser complicado você tirar... Corumbá tem 1 milhão de cabeças, é claro que você não vai tirar 1 milhão. E a pergunta é colocar onde? Como é que funciona essa logística aí, João? Antigamente você tinha grandes fazendas. Nas grandes fazendas você tinha áreas alagadias, você tinha áreas altas. Com a divisão, com a reforma de bens nas famílias, os descendentes, foram dividindo. E muita gente fora do Pantanal, que não é do Pantanal, não tem aquela cultura pantaneira. Os caras vão sofrer muito em função disso, porque você não tem, você olhar toda a região peripantaneira, ao lado do Pantanal, você não tem uma oferta de pasto suficiente para receber 200, 300, 400 mil cabeças de gado. Então, é uma situação que vai exigir muito cuidado. E aqui não tem uma figura de ter feno, alguma coisa preparada para... E o custo também disso é muito alto. Então, o produtor vai ter que se ver da melhor maneira possível para onde levar isso aí. Pergunta que eu faço para os dois. Depois que a cheia for embora, as águas baixarem, não sei se será em junho ou em julho, esse é o período? Isso. O que acontece com as carcaças dos animais que eventualmente possam morrer afogados em função dessa cheia? Olha, você vai ter... Você tem muitos animais que se alimentam disso aí, né? Tanto o urubu e os animais que vão... A hora que ficar
esses cadáveres lá, e os próprios peixes também, muita piranha, muitas vezes não vai sobrar carne, vai ficar só os ossos praticamente. Isso é muito, o Pantanal é muito rico em piranha. A piranha, ela detona um animal em poucas horas, vamos falar assim. Eu não sei dizer para ti realmente até que ponto isso vai impactar em termos de saúde do gado, alguma coisa qualquer. Mas é um problema, sim, com certeza é um problema. Franciane, qual é a velocidade da descida das águas das bacias do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul? E o que hoje diz a meteorologia para esse período agora, nos próximos 2 meses, quando o pico da cheia deverá ser atingido? Certo. Velocidade aproximadamente de 30 a 40 dias para chegar aqui no Mato Grosso do Sul. E a expectativa é que as chuvas acabam diminuindo, inclusive no Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, agora nos próximos meses. Então as chuvas já começam a reduzir e o sistema de alta pressão começa a predominar sobre o estado. Então a expectativa nos próximos meses é que as frentes frias acabam chegando com mais intensidade, as chuvas cessem e as temperaturas diminuem por conta das entradas das massas de ar polar. E as chuvas acabam cessando e diminuindo pelo menos até junho e julho. Uma outra pergunta, João, se você me permite, acho que você tem um assunto também, mas qual é a periodicidade dessas grandes cheias? É possível dimensionar isso? Ano sim, ano não? A cada 2 anos? Tem algum estudo sobre isso? Depende dos sistemas meteorológicos atuantes, que é praticamente a minha parte na área, né? Por exemplo, esse em especial, aconteceu 3 sistemas atuando. O primeiro sistema era os ventos úmidos vindos do norte do país, que acaba formando essas nuvens de chuva em grande porte. Os rios voadores. Os rios voadores. E a outra situação era o ciclone extratropical que estava atuando agora nesse último evento na costa sul do país, e os cavados, sistemas de cavados, que são sistemas que formam nebulosidade e uma queda de pressão no Paraguai. Todo esse sistema acabou influenciando nessa quantidade de chuva de 142 milímetros, por exemplo, aqui da Aquidauana, que foi quase 90% do esperado em um dia. Então, todos esses sistemas... 142 milímetros de chuva no dia 20, terça-feira. Isso dá 1.400.000 litros de água por hectare. É muito. Então, choveu... 400 mil litros de água. Por hectare? Por hectare. Isso... 142 milímetros de chuva dá isso aí, né? Muito. E rapidamente, em poucas horas. Em 24 horas. Então, ou seja, choveu 90% do esperado para o mês em um dia só. É muita chuva. Então, essa periodicidade, ela sempre ocorre. É uma condição natural, essas cheias, uma condição natural. O problema é que a gente não espera que seja tudo em um dia. Então, esse que foi o problema. A gente não estava preparado para essa condição, apesar Mas se fosse distribuído no mês, não viria da mesma forma essa água? Viria, mas viria um pouco a cada dia. O pico demoraria mais? O pico demoraria mais. E você tem um processo de absorção também no solo, de parte que isso não aconteceu, né? Saturou de veredas do solo e toda essa água vai para o fundo do vale. É isso que acontece. Então, por isso que a gente esperava o quê? Em Aquidauana, é esperado 157 milímetros no mês. Isso vai chovendo um pouquinho em 30 dias. O problema é chover quase 90% em tudo. Bom, quero agradecer a Franciane Rodrigues, que é meteorologista da Agraer, agência de extensão rural para os produtores. Deve estar trabalhando muito agora, atendendo várias situações de emergência, né? Exatamente. Todo mundo preocupado, né, no estado? Muito preocupado. Inclusive, a gente também sempre emite informações do tempo para os pecuaristas, enfim. Então, só nos contactar, ir lá na Agraer e a gente ajuda, assim, na gestão do tempo. A gente sempre informa. Muito obrigado pela sua entrevista. João, obrigado. Bom trabalho. São 7h12. Vamos chamar o tempo agora, a previsão, para a parte de cima do país com a Juliana Rezende.
Apesar das chuvas mais fortes na metade norte do Brasil, que garantem um cenário um pouco mais otimista para o crescimento dos pastos na região, a preocupação agora é em relação ao manejo dos animais no campo. Isso porque a umidade do solo aumentou tanto ao longo das últimas semanas que agora já se encontra com índices de até 100% na região norte, especialmente entre o Amazonas e o estado do Pará. Isso acaba prejudicando bastante o manejo dos animais no campo. Já as condições hídricas da maior parte da metade norte do Brasil também seguem bastante elevadas, os índices seguem passando de 90% na maior parte. Nos próximos 5 dias o cenário não é diferente. Tem previsão de chuva abrangente e com forte intensidade tanto na região norte como também na faixa oeste da região nordeste. Isso ocorre por conta de instabilidades tropicais que são influenciadas pelo calor e pela umidade do ar mais elevada. E aí por conta disso então acabam formando essas pancadas mais fortes de chuva. O volume de água na metade norte do Brasil é bastante elevado, ficando em torno de 50 até 70 milímetros o acumulado para apenas 5 dias. Só que essa chuva não dura muito. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades já perdem intensidade. Então ainda tem previsão de chuva na região, só que o volume agora é que não deve ser tão elevado. As instabilidades seguem abrangentes, tanto no norte como também no nordeste, até pelo menos o dia 4 de março. E no decorrer do terceiro e último período, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, isso por conta de áreas de instabilidades que avançam pelo interior do Brasil, provocando pancadas de chuva mais forte entre o sul do Pará, Tocantins e grande parte do interior da região nordeste. Então, os pastos da região nordeste agora vão ser beneficiados porque volta a ter previsão de chuvas mais fortes, aumentando também a disponibilidade hídrica do solo, e o cenário em relação ao manejo dos animais do campo na região norte também já começa a melhorar. Isso porque a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade, o que pode diminuir esse excesso de umidade no solo. Voltar a São Paulo agora com a Sara Kirchhoff. Tem informações do mercado de suíno e de frango, né, Sara? Isso mesmo, Zaidan. De acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a demanda pelo suíno, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, ela está enfraquecida ainda. Ela vem enfraquecida desde dezembro e esse movimento mais baixo, ele continua, e isso continua pressionando as cotações e leva os frigoríficos a não adquirirem ou terem mais lentidão para adquirir novos lotes de animais. Hoje, no levantamento do CPEA, o preço do suíno teve mais um recuo e, com isso, o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina cai para R$ 3,07 no indicador CPEA. O preço que vem caindo aí pelo menos desde o dia 16 de fevereiro, como a gente acompanha na tela, e hoje então tem mais uma queda. No acumulado do mês de fevereiro, a queda passa de 1% para o suíno vivo em Santa Catarina no indicador CPEA. R$ 3,07 o quilo, portanto, é o preço atualizado desta quinta-feira. Já o preço do frango não tem nenhuma variação hoje no estado de São Paulo e continua em R$ 3,34 o preço do frango congelado, o quilo do frango congelado no indicador CPEA. E no acumulado do mês, o produto também tem queda, uma queda que passa de 1,5% para o preço do frango. E daqui a pouquinho eu volto trazendo os preços do bezerro e do boi gordo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Agora você fica com as cotações atualizadas de frango e suíno em todo o Brasil. Depois do intervalo comercial, os preços do bezerro e do boi nesta quinta-feira. Até já. 7h18, voltamos para falar de Figueirão, município no norte do Mato Grosso do Sul. Fica na região de Camapuã, que você conhece como a capital do bezerro de qualidade. A Fazenda São José, lá de Figueirão, vai ofertar gado da marca ou da raça Senepol. O Daniel de Paula mostra o gado para a gente. O Senepol está novamente em destaque na programação do SBA com a segunda edição do leilão Senepol Gasne da Fazenda São José, marcado para o dia 27, 8h30 da noite, com transmissão pelo canal do Boi.
novamente, a família de Amauri Negrão traz de Figueirão o melhor que formou na sua seleção do taurino, que vem se consolidando na pecuária do Brasil, com a força de produção que reprodutores adaptados demonstram no campo, produzindo o cruzamento industrial através da monta natural. Nesse evento tem para todo mundo, começando por 60 touros, passando por 40 fêmeas altamente selecionadas e provenientes das principais famílias da raça no Brasil. Doadoras da fazenda forneceram também os 50 embriões que a São José disponibiliza ao mercado num evento carregado de genética e produtividade. Segundo o leilão Cenepal Gasnen da Fazenda São José. É neste dia 27 de fevereiro, 8h30 da noite, somente pelo Canal do Boi. A capital de Mato Grosso do Sul recebe este ano a primeira edição da Campo Grande Expo. O lançamento acontece amanhã, sexta-feira, no Centro de Eventos Terra Nova, aqui da capital. E, em função disso, o programa Agricultura BR será especial para falar desse evento. Vamos ver o convite e as explicações dos apresentadores, os nossos amigos Fabiano Reis e Juliana Comparim. E nesta sexta-feira o Agricultura BR é especial, isso porque ele vai acontecer direto do espaço Terra Nova, na capital de Mato Grosso do Sul, na oportunidade de um pré-evento da Campo Grande Expo. Vamos ter, neste dia, a participação da Sociedade Rural Brasileira, que vai falar sobre a participação da mulher no agronegócio. A Sudeco também vai participar comentando a marca histórica do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, que em 2017 alcançou 1 milhão de contratações. E não é só isso, teremos a participação também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai falar sobre o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, as tecnologias e os desafios para a implementação. E por fim, o Ministério ainda vai falar a respeito das tecnologias sustentáveis que existem hoje em dia para a produção agropecuária do Brasil. É nesta sexta-feira, Agricultura BR, a partir do meio-dia, direto da Campo Grande Expo. Nós esperamos você! Valeu, obrigado Fabiano, Juliana, bom programa para vocês. E agora Sara Kirchhoff traz de São Paulo, mais uma vez, a participação ao vivo, agora preços do bezerro e do boi. Quais são os números de hoje, Sara? Números positivos, Aidan, preços firmes tanto para o bezerro quanto para o boi gordo no mercado físico brasileiro. Aqui na tela vou começar destacando o preço do bezerro no indicador CPEA, que olha só, pelo menos desde o dia 16 de fevereiro, o preço do bezerro vem subindo no indicador CPEA em Mato Grosso do Sul. No último levantamento, que saiu agora há poucos minutos, o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul aparece por R$ 1.202,56 55 centavos por cabeça, R$ 1.202,55, uma alta de mais de 0,5% no dia e acima de 5% no acumulado do mês de fevereiro. O que também sobe é a arroba do boi gordo, o preço ficou para baixo, na verdade ele deveria estar para cima, porque a arroba do boi gordo sobe nesta quinta-feira, passa de R$ 146,50 para R$ 146,60 o preço da arroba do boi gordo no estado de São Paulo. Uma leve alta no dia e uma alta de quase 0,5% no acumulado do mês de fevereiro. De acordo com o CPEA, os pesquisadores do CPEA, parte dos agentes do mercado do boi gordo voltou a negociar depois do carnaval, elevando o número de efetivação de animais para abate. Só que, no entanto, o posicionamento de muitos operadores ainda tende a estar retraído, principalmente por parte da indústria. Também, conforme os colaboradores do CPEA, os frigoríficos têm evitado aumentar os valores da arroba
alegando continuar com dificuldade para comercializar a carne. Mas o cenário é de alta para o mercado do boi gordo, tanto no levantamento diário hoje do CPEA, quanto no levantamento mensal para o mês de fevereiro, para o acumulado do mês de fevereiro no estado de São Paulo. No mercado futuro, o boi gordo teve variações diferentes hoje de acordo com os vencimentos. Tem vencimento em alta, como a gente vê aqui na tela, para o contrato de fevereiro, tem vencimentos sem variação e tem vencimento também no negativo nesta quinta-feira. Eu vou começar destacando o contrato de fevereiro, que é o que apresenta alta na sessão eletrônica de hoje. Uma alta de 0,21%. E com isso, o valor da arroba sobe 30 centavos em relação ao ajuste anterior e aparece por R$ 146 no ajuste atual. Os contratos com entrega em março não tem variação, permanecendo por R$ 145,65 a arroba. Os contratos com entrega em abril registram queda, uma queda de 0,31%, com o valor da arroba passando de R$ 144,80, que era o valor do ajuste anterior, para R$ 144,35 no ajuste atual na sessão eletrônica desta quinta-feira. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, não tem variação hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Sem variação, o valor da arroba permanece em R$ 151,90, conforme aparecia também no ajuste anterior. Os contratos têm comportamentos diferenciados, então, nesta quinta-feira para o mercado do boi gordo na Bolsa de Valores de São Paulo, mas no mercado físico, como a gente viu, a arroba tem alta nesta quinta-feira, assim como o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Zaida, é com você. Legal, obrigado, Sara. Até amanhã. Na cotação de preços do boi gordo da Scott Consultoria para uma boiada comum, teve mais altas do que baixas nesta quinta-feira. Alex Lopes. Olá, hoje é dia 22 de fevereiro de 2018, quinta-feira. Bom, o mercado do boi gordo travado, com poucas movimentações de preço, tanto para cima quanto para baixo. Existe uma situação aí que deixa o mercado dessa forma, né? O escoamento de carne é ruim, a segunda quinzena do mês piora essa situação, né? O pessoal está descapitalizado, os gastos durante o carnaval crescem, então é natural que essa segunda metade do mês fique ainda mais lenta, mas, por outro lado, existe uma dificuldade de se comprar matéria-prima, a oferta de boi é pequena, o pessoal começa a ter facilidade para manter, ou já tem facilidade há algum tempo, né, de manter o gado na pastagem. Então são condições que deixam o mercado bastante ajustado, né? Demanda ruim e oferta curta. Isso traz esse cenário que a gente tem hoje de pouquíssimas movimentações do mercado, sendo a maioria das praças aí com instabilidade. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Então vamos ver esses preços da boiada comum, começando pelo sul do país. São preços à vista, apurados pela Scott Consultoria. Tem os números das 3 praças aí, você dá uma olhada. Vamos para o Nordeste, primeiro Norte. Também as praças para uma boiada comum, preços à vista, livres de fundo rural. Região Nordeste, já podemos ir para a região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul. E as praças de Mato Grosso. Finalizando, preço de boiada comum no sudeste do país, preços livres de fundo rural. E agora os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. A Rural Business é quem apura essas informações, começando pelo sul. As 3 praças estão aí. Esse preço é à vista, livre entre o pecuarista e a indústria para pagamento do fundo rural. Aí, Nordeste, livre negociação. Centro-Oeste e, finalmente, região Sudeste do país. Preços de uma boiada comum à vista, com livre negociação entre o produtor e a indústria frigorífica. Muito obrigado pela sua audiência. O Pecuária BR termina aqui, mas nós terminamos com imagens ainda. Hoje foi um dia dedicado a informações sobre o que a chuva tem proporcionado no país. São imagens que nós recebemos por celular, um trecho da BR-163 em Itaituba, no Pará, perto da comunidade de Crepurizinho. Lá as chuvas, como você vê, continuam dificultando a vida de quem precisa usar aquela via, que é tão importante para o agronegócio brasileiro.
Obrigado pela sua audiência. Agora o Renato Lapenta traz as informações no Brasil Gourmet e depois Adriano Edival destaca a nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Até amanhã.